Na série especial sobre as milícias do Rio de Janeiro, que o JH está exibindo essa semana, vamos mostrar hoje a expansão dos negócios criminosos sobre o setor imobiliário. A milícia invade terrenos, constrói prédios, cobra a taxa dos moradores. E esse dinheiro financia a guerra com o tráfico de drogas. A promessa de lucro fácil move a engrenagem criminosa, que se estrutura em cima de um sonho de todo trabalhador, o da casa própria. A milícia passou a atuar num ramo forte e muito lucrativo, que é o ramo imobiliário, né? Grilagem de terras, ocupação irregular de terras. Os grupos criminosos disputam cada terreno vazio. Eles potencializam ali os ganhos financeiros deles a um patamar muito elevado e ainda depois de fazerem as construções irregulares do solo urbano, ainda passam a ganhar mais com taxas, exploração de serviços. Então é um ciclo vicioso muito lucrativo para essas facções criminosas. São comunidades que já nascem sob o domínio do crime organizado. O passo a passo dessa engrenagem foi detalhado na delação premiada de Rony Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Se eu cismar de entrar numa terra hoje e não houver resistência, em 15 dias eu já mando fazer o documento. Primeiro passo de uma grilagem, limpou o terreno. Ninguém mexeu, ninguém botou a cara, tu continua. Aí tu começa a botar cerca de arame farpado. Lessa citou um terreno em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, que, segundo ele, foi prometido pelos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, presos como mandantes do assassinato de Marielle e Anderson. Segundo Lessa, os irmãos Brazão consideraram que a vereadora era uma pedra no caminho para a expansão de negócios. Eu não fui contratado para matar a Marielle como um assassino de aluguel. Não, eu fui chamado com a sociedade. A gente assumir, na verdade, ia criar uma milícia nova. Era muito dinheiro envolvido. 100 milhões de reais o lucro dos dois loteamentos. São 500 lotes de cada lado. Na época, mais de 20 milhões de dólares. O problema fundiário no Rio favorece a exploração ilegal do solo, segundo especialistas. Aqui é uma antiga capital com muita terra da União. E isso não foi regularizado. Então, a não regularização fundiária, combinada à não fiscalização dessa lógica fundiária aqui, permite que esses grupos venham aí, um ganho. Toda parte de propriedade do terreno do Rio é muito caótica, então isso gera uma oportunidade, né, para esse grupo entrar, porque as pessoas precisam morar em algum lugar, né? Isso não é uma opção de um bem que você pode comprar ou não comprar, que nem uma roupa. Em 2019, 2 prédios desabaram na Muzema, então dominada pela milícia. A gente olha aqui, é impressionante, o prédio veio todo abaixo. 24 pessoas morreram. Os imóveis eram irregulares. A falta de fiscalização favorece a construção. Uma força-tarefa do Ministério Público e da Prefeitura do Rio tenta frear o problema. A nossa equipe acompanhou a demolição de uma obra no Recreio. Há 8 meses, essa obra foi interditada, mas a construção continuou. Esse é o 7º andar do prédio e não se sabe quantos mais ele teria porque não existe projeto dessa obra junto à prefeitura. O imóvel fica numa área de grande valor comercial, próximo à praia do Recreio dos Bandeirantes. E segundo as investigações, o empreendimento renderia cerca de 13 milhões de reais ao crime organizado. Foi constatado não só a total ausência de condições de habitabilidade, como também de regularização da construção junto à prefeitura, ausência de projeto, de engenharia, colocando em risco as pessoas, inclusive, que moram nessas unidades ou dizem morar. Alguns deles, segundo as investigações, são usados pela milícia como moradores de fachada para dificultar a demolição. Os agentes identificaram que o prédio era abastecido com energia furtada. Tentamos falar com os moradores. Oi, desculpa incomodar. Eu sou da imprensa, a gente está fazendo matéria sobre a demolição. Você é morador daqui? Oi? Sim. Tá. Me explica, você sabe o que está... Essa outra moradora negou que a obra seja da milícia. Você comprou de quem?
Olha, eu tenho que olhar lá no documento, não sei se eu tenho esse direito de falar, entendeu? Porque eu acho assim, que as pessoas têm que procurar as pessoas certas, né? Aqui, pelo menos eu não vejo nada de milícia. Desde janeiro de 2021, nós já demolimos quase 4.000 unidades de construções irregulares, com prejuízo para esses criminosos organizados na faixa de R$1 bilhão. 70% dessas 4.000 demolições feitas são em áreas que sofrem influência do crime organizado, milícia, tráfico, narcomilícia, especialmente milícia, 55% desses 70% na Zona Oeste. Além de construir, a milícia exige taxas de obras legalizadas. Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do ano passado revelou que grandes empreiteiras eram obrigadas a pagar todo mês por construções em andamento. Até obras da Prefeitura do Rio eram taxadas, segundo as investigações. A extorsão em relação à construção de obras, sobretudo em locais onde há um boom, né, uma explosão nesse tipo de atividade, é uma observação que é constatada, é preocupante e muitas vezes o que se tem observado, inclusive, é o grau de temor que se tem incutido a ponto de os cobradores não mais necessitarem de ir armados até a vítima, né? O que dificulta também a ostensividade das investigações. É um problema crônico, mas especialistas enxergam um caminho. Que precisa de uma atuação mais forte do governo federal nessa área também, de planos nacionais, de uma estratégia nacional de enfrentamento ao crime organizado, porque a gente não está falando de algo que a gente vai mexer em um ano. A gente está falando de algo que precisa de 10 anos aí trabalhando e que precisa começar hoje. E muitas vezes a gente fala isso, as pessoas falam, não tem o que fazer. Mas, assim, é um problema muito difícil, é um problema muito estrutural, mas a gente tem que encarar a complexidade dele. É isso. O que a repórter Gabriela Moreira está nos mostrando essa semana aqui no Jornal Hoje é que o poder constituído oficialmente pelo voto precisa estar mais presente nessas áreas. Presente com políticas públicas eficientes que melhorem a vida, a qualidade de vida dos moradores dessas regiões. Isso para evitar que esses grupos continuem atuando como se essas áreas fossem deles. E não são, elas são públicas.